Essas três coisas estão aqui em João, no capítulo 5, que é sobre aquele homem paralítico que estava há 38 anos deitado no pátio dos pavilhões de água de Betesda, que você acessa com facilidade entrando pela Porta das Ovelhas, lá em Jerusalém, até o dia de hoje. Entrou, virou à direita, você já está dentro da área de Betesda, nos dias de hoje. E antigamente, nos dias de Jesus, aquela já era uma área dos fundos da esplanada onde estava construído o templo de Herodes o Grande, que foi o templo dos dias de Jesus. Pois bem, naquele lugar, por ter águas, e surgiu depois de um tempo, também por estar ao lado do templo, um espírito místico de expectativa de cura. O nome Betesda, em hebraico, significa Casa da Misericórdia, o lugar onde o coração de Deus se move em favor dos miseráveis. Só que virou um lugar e um depósito de miseráveis. Como normalmente é tudo que acontece ao lado da religião, acaba virando um depósito de misérias. E não só naqueles dias, mas se você acompanhar na terra inteira, você vai ver que frequentemente, ao lado de um lugar de expressão, suposta expressão de fé ou de culto, sempre tem gente largada, gente sofrendo, gente mendicante, gente aflita. E ali, naquela situação, o lugar tinha ficado institucionalizado como um lugar de cura anual. Por que cura anual? Porque eles acabaram com o passar dos anos, e não foi durante tantos anos, porque o templo tinha sido construído cerca de 40 anos antes. De modo que num período mais ou menos de 40 anos, que foi quando o complexo do templo foi feito, e a pavimentação e os pavilhões que caracterizaram as piscinas, os tanques de Betesda, é um período não tão longo para se desenvolver, todavia, uma tradição que fez com que esse homem já tivesse praticamente a idade de expectativa de cura, plantado, deitado, no pátio daquele lugar, em cima de uma esteira, há 38 anos. O templo foi gasto aproximadamente 40 anos para que ele fosse concluído. E agora já tem mais alguns anos de uso dele. De modo que o homem estava naquele lugar, desde que ele desenvolvera essa aura, essa mística de cura, desde que aquele lugar virou uma espécie de Fátima, de Lourdes judaica, ou de algum outro lugar de cura, como a gente conhece, espalhados aí pela terra, vinculados ao cristianismo, por exemplo, ou ao hinduísmo. Quase todo grupo religioso tem essas geografias de milagre para a qual as pessoas afluem, e lá era um caso desse. O homem fazia essa viagem que teve uma mão só, ele ficou 38 anos lá e nunca mais saiu. Tudo da vida dele acontecia ali. Era o lugar das necessidades físicas que ele tinha que procurar onde se aliviar, sendo paralítico. Vocês imaginem o desconforto, as escares, a sede, a falta de banho, de higiene, porque não dá para um paralítico tomar banho todo dia, mesmo que ele esteja a metros de distância de um tanque. Ele reporta em João, no capítulo 5, que ele tinha uma grande dificuldade de se locomover como paralítico até chegar na água. E vocês sabem que quando você está numa condição como essa, você acaba se acostumando com o pior da circunstância para a sua vida. Se acostuma com prisão de ventre, porque dá muito trabalho de evacuar dejetos. Você se acostuma com a dificuldade de urinar. Você se acostuma com um mínimo de banhos a tomar.
você vai fazendo a vida ficar cada vez pior quando você tem uma condição de doença crônica, como era o caso dele, 38 anos padecendo, não num hospital, mas quase que ao relento, num pátio, com uma quantidade enorme de outras pessoas com males idênticos, coxos, paralíticos, cegos, enfermos de várias e diversas enfermidades, quem sabe algumas infecto-contagiosas. Era aquele grupo de miseráveis, desesperados. E qual era a história prevalente que os mantinha em torno daquele ambiente místico que vinha crescendo em misticismo? Era a ideia, a certeza religiosa que eles tinham, ou pelo menos o que tinha sido passado oralmente a eles todos, que uma vez no ano descia um ser, um anjo, um mensageiro celestial, um ser, portanto, extraterrestre, alienígena. Ele não era da Judéia, não era da Galiléia, não era romano, não era egípcio, não era do planeta Terra. Era de outra dimensão que vinha com uma missão de agitar a água. Aí, quando eles viam aquela água, de repente, parada, como água de piscina, de repente ficar agitada, aí era aquela correria, era um Enem da desgraça. Todo mundo ali pulando, de lado, se levando, se puxando, outros se arrastando. Meu Deus, vocês imaginem a pateticidade do espetáculo tragicômico, horroroso, daquele esforço dantesco para chegar à água antes do primeiro, porque a promessa era tão seletiva que dizia que era o primeiro que conseguisse pular da água que era curado. Era um vestibular da perversidade. Aquele monte de gente jogado naquele depósito de dores. Aí vai supostamente um anjo que balança uma água. Aí o cara que saísse correndo para lá e se jogasse dentro seria o curado. E os outros todos teriam que ficar mais um ano esperando ali. Eu acho que se eu, infelizmente, estivesse numa situação dessa, eu iria botar a minha maca do lado do... Eu ia passar a dormir o ano inteiro do lado daquilo. Agitou, eu já virei. Pá! Ela ia me colocar metros e metros à distância para vir pulando pelo chão, sabe Deus como, para tentar chegar e ver um outro cair na minha frente. Esse é o cenário. E é nesse cenário e nessa circunstância que Jesus, tendo vindo do templo, depois de ter estado na Galiléia e curado um filho do oficial do rei, Herodes, que foi curado por uma palavra que Jesus mandou, e o rapaz ficou curado na mesma hora, Jesus se desloca de Caná da Galiléia, já na Alta Galiléia, e vai para Jerusalém. Sobe para Jerusalém, que era mais alta, topograficamente falando. E chega lá, vai ao templo, e nos arredores do templo ele chega em Betesda. Quando chega lá, ele olha aquela multidão de desesperados. Mas ele não enxerga a multidão de desesperados, ele vê um homem, uma pessoinha, que está descrito aqui em João 5, que estava ali há 38 anos. Praticamente não tem ninguém aqui nesse auditório de 38 anos. Esse é um auditório mais idoso, o nosso. Eu não vou nem perguntar quem é que tem menos de 38 anos, porque eu acho que só vocês ali, ó. Você tem quanto? 26, ó, eu estou certo. Você, minha filha? 25, que maravilha. E você aqui ao lado dele? 35, ó, você ainda está 3 anos abaixo do rapaz. Agora, olhando daqui, eu não vejo ninguém. Talvez aqui no meio de vocês três tenha alguém com menos de 38 anos? Tem alguém? Não. Antes, você tem 38? A tua idade, o cara tinha de espera lá. Porque ele não era coxo de nascença, paralítico de nascença. Ele ficou, a gente vai ver depois que ele ficou. Mas ele não era originalmente. Então, só de espera, ele tinha a idade que você tem. O tempo de existência que você tem.
Aí vem Jesus e o texto diz em João 5 o seguinte: sabendo Jesus que aquele homem estava ali havia muito tempo, Jesus considerou uma espera muito longa, 38 anos num lugar, esperando uma chance por ano, um movimento de água, para entrar naquele desespero, aquela corrida com todo mundo. Imagina os ódios, as raivas, as frustrações, os palavrões. Desgraçado, que entrou de medo, tem egoísta aqui. Depois de um tempo fica todo mundo muito amargurado. Vocês acham que esse pessoal aqui é doce, suave, Jesus está chamando, bondoso? Vai você primeiro, meu amor, Deus te abençoe. Não, eu aguardo ano que vem. Não, isso aqui é disputa visceral, de muita raiva. E vem Jesus, passa e vê um cara. E ele sabe. E eu já preguei e já falei nesses textos, inclusive lá em Betesda, dezenas de vezes, de modo que ele está dentro de mim quase como se eu estivesse presente lá em 3D. Porque já houve uma ocasião em que eu pensei, o rapaz estava aqui há 38 anos. Ou seja, ele tem mais tempo de vida de doença em Betesda do que Jesus tem de vida. Jesus devia estar com uns 31, 32. E o cara está há 38 só doente lá. E Jesus podia saber dele sem precisar de informação de ninguém. Mas também não fica afastado da possibilidade. Jesus aos 12 anos no templo, passou um período longo ali, andou para lá e para cá. Pode ter conhecido o cara ainda jovem. Ou não. Nas outras idas, que não foram muitas, mas foram significativas. O fato é que Jesus sabia que ele estava assim havia muito tempo. E se dirige ao homem e pergunta, uma pergunta aparentemente patética, ridícula. O cara está há 38 anos ali, vem Jesus e pergunta, escuta, você quer ser curado? Amor de Deus. Você quer ser curado? Fosse um personagem antigo do Jô Soares. É aparentemente óbvio, né? Mas já tem algum tempo que a medicina sabe que essa é a pergunta mais pertinente que se tem que fazer a um enfermo, especialmente ao enfermo crônico. Não é alguém que teve uma dorzinha, passou mal aqui, foi ali, mas o crônico, 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20, 30, 38. Isso gera uma espécie de síndrome de Estocolmo em relação ao sequestro da enfermidade. Inconscientemente o sujeito começa a namorar a doença. Ela é o único tema, ela é a única pauta da vida dele. Chega um tempo de continuidade crônica que a pessoa já não sabe mais nem existir sem aquela dor. Não consegue se imaginar mais sem ela. Se funde com a própria agonia. Continua fazendo a confissão pública de que quer ser curado. Fazendo todas e trazendo todas as reclamações, tristezas, lamúrias concernentes ao fato de que sofre, mas nem sempre. No âmago do ser, todo mundo quer ser curado daquilo que faz gemer cronicamente por muito tempo. Eu digo isso baseado numa quantidade enorme de certezas, tanto científicas, quanto de pesquisas, quanto de fundamentação de natureza psicológica, como, sobretudo, as experiências pessoais. Com gente que você não deveria ter que fazer essa pergunta, jamais. Mas eu aprendi muito cedozinho na vida que nem todo mundo que gemia e que ficava dizendo que queria cura, de fato, quer ser curada. Tu queres ser curado?
É a pergunta que a humanidade levou muito, muito tempo para elaborar como sendo completamente pertinente à possibilidade de eventualmente se curar o outro. É que ele queira. Do contrário, não tem medicina que te cure contra ti. Mesmo a ingestão de remédios com funções específicas para aquele ponto, podem ser orgânica e psicologicamente boicotados por você. Por isso tem gente que é medicada e é curada, e tem gente que é medicada e não é curada. E a pergunta não deve ser acerca do remédio, mas acerca do paciente, do doente, do enfermo. Do que ele quer e do que ele não quer. Tu queres ser curado? Aí o homem mostrando que não queria, porque se tivesse um prompting, uma subteza de desejo no coração dele, ele diria, claro que eu quero, me cura, tu podes, quem pode? Mas ele não, ele diz, olha, eu nunca consigo, tem sempre alguém que vai na minha frente, os aleijados aqui são mais talentosos do que eu, pessoal, já tem gente que treina, que passou o ano todinho treinando assim, tem campeão de arrastamento aqui, eu nunca chego, eu sempre perco essa corrida. Então, aí Jesus quase que disse, eu não perguntei sobre como é a competição de agonia de vocês, eu estou perguntando se tu queres ser curado. E tu me dás e me pões uma dificuldade de acesso. Quer ser ou não quer ser curado? Todos pulam antes de mim, mas me diz, tu queres ser curado? Essa é a primeira coisa que eu vim dizer a você. Tem muita dor, muito sofrimento no nosso meio e entre nós e na nossa vida, que nos faz chorar, orar, compartilhar, pedir a oração dos outros, lamuriarmos-nos e trazermos amarguras pessoais no coração pela demora das coisas, ou enormes desesperanças de várias naturezas diferentes, e quando se trata de doença ou de enfermidade, a gente tem que pensar num leque extremamente amplo de possibilidades, de modo que o que eu pergunto a você tem a ver com sua dor. Você quer ficar livre dela? Não é óbvio que você queira. É óbvio que você diga que quer, mas não que você se disponha a se associar à possibilidade da cura e trabalhar em seu favor lúcido e conscientemente para ficar curado. Eu conheço pessoas que todas as vezes que você chega com uma solução para a doença delas, elas se tornam evasivas, escapam e logo depois desaparecem. E é de graça, você conseguiu ajuda, a melhor qualificação, gente com habilidade para fazer. O indivíduo está ali te falando aquilo há anos e você louco para encontrar um caminho. Um dia cai uma oportunidade diante de mim e eu levo a pessoa e digo, olha, agora chegou, graças a Deus. Aí o cara diz, eu fico com medo de ser decepcionado. Digo, você não tem nada a perder, vamos. Você está sofrendo há tanto tempo, aí o indivíduo vai, a gente marca a semana que vem e desaparece. Porque tem medo até de se submeter à possibilidade da cura, sem falar naqueles que são raros, os que têm a lucidez honesta de realmente dizerem, eu não quero ser curado porque eu já não sei mais viver sem dor, sem doença e sem a minha enfermidade de estimação. Como uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu estava atendendo, já tinha aproximadamente 1 ano, que ela vinha com uma certa frequência conversar comigo, e era sempre o mesmo problema, físico, que a impedia de quase tudo. Não podia cuidar da casa, não podia cuidar dos filhos, não podia cuidar do marido, não podia trabalhar fora, não podia quase nada, tinha que tomar todo cuidado, tudo a cansava, tudo a impossibilitava, tudo a limitava. Até que um dia ela chegou lá em casa devastada. Aí eu falei, o que foi?
E ela me disse: pastor, descobriram uma cura para minha doença. Aí caiu num choro. Descobriram uma cura para minha doença. Parece que é fácil agora. Que não precisa nem abrir o peito. Que dá para fazer pelas carótidas e por aqui, por ali e tal. E você vai para casa curada logo. Eu falei, que bom que chegaram nesse ponto, porque eu já tinha sofrido 3 intervenções dessa natureza no coração, feito ablação, botado estente, não sei o que. Eu digo, é uma beleza. Que maravilha, e a anestesia é doce, suave. Você vai sair dali, vai ficar meia hora flutuando em graça. É uma gostosura, não tem por que ficar preocupado. Não, mas agora eu vou ter que trabalhar, eu não posso mais faltar nada, eu tenho que cumprir horários, eu tenho que cuidar da casa, cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, cuidar disso tudo, eu não tenho mais desculpa. Era tão confortável. Você veja como a gente pode desenvolver conjuntos de natureza psíquica em relação a determinados tópicos completamente mórbidos. A síndrome desse processo, a multiplicidade dos fatores pode ir criando uma relação de morbidez, de modo que perguntar, você quer ser curado? Não é um desperdício, é a questão das questões. Do contrário, quem é que vai poder curar você? Jesus não violenta. A gente lê em Marcos 6 que ele vai à cidade dele, a Nazaré, onde ele crescera, e encontrou uma hostilidade. Foi onde ele disse, ninguém é profeta na sua própria casa. Aquela ciumeira, a familiaridade. Não é esse o filho de Maria, de José? A gente não conhece os irmãos e as irmãzinhas dele? E agora ele cura, ele faz isso tudo, virou essa coisa espetaculosa. E Jesus se admirou da incredulidade deles, porque ali não pôde curar muitos enfermos, senão uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, corpo a corpo. E, em geral, as pessoas eram curadas meramente pela palavra de Jesus, lá na Galiléia, por exemplo. Leprosos, tipo, eu quero, fica limpo. E o leproso ficava limpo na mesma hora. Mas Jesus nos ensina que até Deus tem limites quando você decide que não gosta de cura, não quer saúde, não quer melhorar, não quer ficar são, não quer se ver livre da sua temática de choramingo, de reclamação, de murmuração, de mau humor, dos álibis que você acabou desenvolvendo para se tornar uma pessoa mórbida no seu estado de existência. Essa é a primeira coisa que eu queria que você olhasse para o coração e pensasse. Eu não estou falando de doença física apenas, ou de qualquer coisa que um raio-x possa mostrar, uma ressonância. Estou falando de todo tipo de condição, inclusive aquelas que não são detectáveis por raio-x, nem por scanner, nem por ressonância, que tem a ver com a sua mente, com a sua alma, com as desconstruções espirituais que você permitiu, com os aleijões interiores que você, de alguma forma, proibiu de serem curados pelas conveniências da paradoxal agonia, mas que produzia para você algum estado que, na sua condição enfermiça, já agora muito mais na mente do que no corpo, fazia você realizar o cálculo de que a não cura já lhe era mais favorável do que ser curado. Tu queres ser curado? Essa é uma afirmação que vem numa questão. É uma questão. Com ela, uma afirmação. Não necessariamente você, eu ou qualquer um de nós aqui quer ser curado. E a pergunta deveria nos fazer perscrutar o coração e ver a quantidade de coisas que a gente usa como álibis a partir de uma determinada condição limitante e que depois de um tempo passa a ser algo viciante e que a gente usa como anteparo para as nossas covardias, para a nossa falta de desejo de enfrentamento, para a nossa real indisposição quanto a não viver a plenitude de nenhuma vida que a gente sabe que poderia viver.
A segunda coisa tem a ver com se você quer ser curado mesmo. Jesus ensina que você precisa crer na palavra que ele propõe como projeção de vida saudável para você. Você precisa crer na palavra que ele propõe como projeção de vida para você. E aí no texto de João 5, quando o homem dá aquela resposta, sempre vem alguém antes de mim, eu nunca consigo. Jesus ouve aquela fala aparentemente autodesculposa por não ser assertivo o suficiente e garantir que, na verdade, do coração que ele queria era a cura, mas, ao mesmo tempo, Jesus vê que não havia nele a indisposição total para aceitar a cura. Ele estava ali num limbo, entrando num estado de vício, onde os argumentos estavam se concatenando, mas a dor ainda prevalecia, ainda havia um desejo latente de saúde. Aí Jesus diz uma palavra que o faz ter projeção dele próprio em estado de plenitude e saúde total. Jesus simplesmente vira-se para ele e diz: levanta-te. O cara é paralítico há 38 anos. Levanta-te. Toma o teu leito. É um sujeito que vivia sobre o leito. Agora Jesus diz: pega e carrega. Levanta-te. Abaixa-te. Dobra esse leito. Bota no ombro e anda, e vai. E aí, João 5 diz, imediatamente o homem se viu curado. Antes dele se levantar e começar a andar e enrolar o leito, primeiro, o milagre se transformou numa arquitetura de projeção psíquica, estimulada pela fé que começou a entrar nele. E a partir dessa fé começou a ver o surgimento de uma projeção de saúde. O homem se viu pondo-se em pé, se viu dobrando o leito, se viu andando. A primeira coisa para quem Jesus precisa perguntar: tu queres ser curado? É saber se o indivíduo consegue ser engravidado pela promessa da cura. Tu queres? Aí Jesus deu o script, como ia ser a vida dele. Você vai ficar em pé, você já não faz isso há 38 anos. Você vai pegar essa cama e vai botar no ombro, e você vai fazer o que você não faz há tanto tempo, que é andar. Porque tem que haver a decisão de andar, de se mover. Se o teu estado é paralisia, é morbidez, é languidez, é desistência, é depressividade, é pena de si mesmo, é autovitimização, é a narrativa autocontada da sua impossibilidade de atingir o que você diz para si mesmo que gostaria, mas na prática talvez não seja tão intenso assim. Para a gente, com essa natureza, a segunda coisa é que essa palavra de Jesus, essa construção, essa projeção, esse holograma, o cara tem que se ver em pé, pegando o leito e andando. Antes disso acontecer, ele imediatamente se viu. E quando ele se viu, o texto diz, de um salto pôs-se em pé. Ele se viu curado antes de ficar em pé. Antes de fazer qualquer coisa, primeiro ele se viu. E porque ele se viu, ele deu um salto e foi. Você tem que ajudar a sua cura. Eu tenho que ajudar a minha cura. A gente tem que ajudar a nossa cura. Cura psicológicas, as mais variadas. Tem tanta gente aqui com um monte de coisas para curar, para vencer. Mas se você perguntar sinceramente, e ela responder honestamente, ela vai ter que dizer que não, porque não lhe é mais conveniente. Eu já me acostumei a ser mal-humorado, a
a ter essas expressões bipolares. Eu já me acostumei, eu perco a cabeça quando é necessário. É um álibi da pesada. Todo mundo já te trata como doido. Para que eu vou ficar bom, cara? Não tem vida mais confortável do que a vida de um doido funcional. Ele consegue funcionar quando ele quer. E quando ele não quer, ele só funciona para matar, quebrar, destruir, arrebentar tudo. Aí no fim diz assim, ai meu Deus, que karma, que dor, que condição mais horrorosa. Oh Deus, por que tu não me curas e me fizeste assim? Agora, vai tentar ajudá-lo de fato e você vai ver a parede de pedra que você vai encontrar. Porque não é conveniente. Em casamento, então, tem gente doente, que você oferece ajuda a ele. E ele diz, eu não consigo, pastor, sabe por quê? Eu já estou assim há 38 anos. A gente tem 38 anos de casado, eu sinto essa vontade de esganá-la desde o 5º ano. E já se solidificou tão fortemente que eu já nem consigo mais imaginar uma vida sem esganação. Sem raiva. Onde é que eu vou praticar os meus palavrões? Onde é que eu vou virar machão, se não aqui dentro dessa casa, contra ela? E eles? Senão eu vou ter que me tratar todo. Vou ter que resolver as causas mais essenciais e fundamentais da minha vida. E eu não quero, eu não tenho mais nem idade, pastor. Eu já passei dos 50. Já está encruado, sabe? Aí começo, eu ouço cada história que vocês não têm nem ideia. Eu dali ouvindo, dizendo, ai meu Deus, me engana que eu gosto. É terrível a mente humana. Mas para aqueles que querem ser curados, Jesus diz, aceita o que eu estou te falando como promessa, como holograma, como construção, como projeção da tua vida inteira, bonita, linda, saudável, pacificada, curada. E se você olhar e ouvir e aceitar e se deixar impregnar, engravidar por isso em fé, aí o salto para fora disso é natural. Quando você vê, já foi e descobre que é infinitamente mais simples do que diziam para você que seria. Às vezes demora a vida inteira ou para sempre porque a pessoa não quer. Porque quando quer, o processo se acelera, se instantaneiza de uma maneira muito mais forte do que a gente quer imaginar, ou de que até alguns profissionais querem admitir, porque tem alguns profissionais que subsistem da demora da sua cura. Quanto mais tempo demorar, mais contigo eles vão ganhar. Agora, o que quer que chegue e traga uma solução do tipo, ele deu um salto, se viu curado, deu um salto, saiu andando. Aí quebra o consultório. Ou a igreja, que precisa que você fique 30 anos vindo aqui trazer oferta, entrando nas campanhas, sendo ungido com óleo, com sal, com sei lá o quê, com tudo que inventarem. Você não quer, mas você vai. Só para dizer que você está fazendo a sua parte, igual aquele cara que se jogava assim de lado para chegar até a beirada do tanque e já caía outro na frente. Não foi minha vez, mas na próxima campanha eu serei. E a terceira coisa que eu queria que você guardasse, para a gente terminar, é que Jesus cura o homem, ele sai dali, e era sábado. Aí a primeira coisa é que as autoridades religiosas, aqui havia muitas ali à volta, porque era o lugar do templo, muitos sacerdotes, saduceu, fariseu, gente da religião para todo lado, vieram em cima do homem, dizendo assim, você está andando, carregando o teu leito, curado, e hoje é dia de sábado, não pode. A religião é igualzinho o tempo todo e nunca terá cura. Ela não está nem aí para a condição humana, nem da vida, nem da miséria do cara que foi liberto. Não, é dia de sábado. Ou não pode. Não tinha unção, nem autorização, nem ordem. Não recebeu autoridade para fazer isso.
Está fazendo isso no lugar errado, na hora errada, do jeito errado, porque o negócio não é curar, o negócio é manter as pessoas em estado de dependência. E o diálogo subsequente desse homem com a religião é esse. Quem foi que te fez isso? Ele falou, ele não me disse o nome dele. Eu não sei não. Só sei que ele disse para eu levantar, pegar o meu leito e andar. Ninguém nunca me disse isso. Eu estou aqui há 38 anos. Eu me vi. Aí eu pulei, fiquei em cima, peguei e estou andando. Então procure ele, falem com ele. Porque eu só estou fazendo o que ele mandou e aconteceu. Aí de novo, quer dizer então que você não sabe o nome dele? Segunda vez, ele disse, não sei. Quase assim do tipo, como é que você é curado por um homem cujo nome você não conhece? Você não pediu identidade para ele te curar depois? Não pediu para ele se apresentar, não pediu para o currículo vitae, não pediu nada. Como é que você aceita a cura de um estranho? Coisa típica de religião. Aí, a gente vai mais adiante e o homem encontra com Jesus no templo, no átrio, nas imediações, entre Betesda e o templo, onde hoje é a mesquita, o monumento de Omar, naquela região ali. Ele encontra Jesus. E Jesus estava lá à toa. Aí ele olha, foi você que me curou. E aí Jesus não diz muita coisa a ele. Sabe o que Jesus disse a ele? Agora, preste atenção na terceira coisa. Vai, ele já tinha dito, levanta, toma o teu leito e anda. Agora, vê para onde você vai andar. Vê como é que você vai andar. Vê o que você vai fazer com essa capacidade de mobilização. Vê no que você vai transformar o empoderamento que eu te dei. Portanto, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Aí tem gente até que poderia dizer aqui, bom, você não ensina, o Evangelho não ensina, e eu tenho até livros e livros e livros escritos sobre isso, sem barganhas com Deus e outras coisas mais, de que tudo é graça. Como é que não há uma lei do karma aqui? Não há uma teologia moral de causa e efeito? Jesus não está dizendo para ele que ele só ficou paralítico porque ele pecou, transgrediu a lei de Deus e Deus o puniu? Vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior? Teria sido por causa de adultério, de roubo, de desonrar pai e mãe? O que estaria por trás do cotidiano, da conduta daquele indivíduo para Jesus, que nunca disse isso a ninguém? Disse só para esse indivíduo ter vindo a dizer isso a ele. Eu ouço lhes dizer que o problema daquele homem era tão crônico quanto a enfermidade dele se tornou. Foi só por isso que Jesus disse, olha, agora que você está andando, vê como você anda. Com que coração, com que olhar, com que atitude, com que disposição, com que decisão, para que uma coisa pior não se somatize em ti. A condição do homem era tão psicossomática que Jesus tem que trabalhar primeiro a psique dele. Quer ser curado? Tem que criar uma gravidez de projeção, de imagem, para ele se ver curado e se alimentar em fé e se deixar puxar pela fé, para além da gravidade acachapante daquela realidade, e ele se pôr em pé, tomar o leite e andar. E Jesus deixa ele ali se defendendo da religião e vai embora. Quando se encontram, ele diz, foste tu. Aí Jesus disse, fui eu sim, agora preste atenção numa outra coisa. Vai, é para andar, mas é para andar direito. E não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eventualmente, você nunca mais vai ficar paralítico, mas você pode sofrer, vir a sofrer de uma coisa piorada. Aliás, é um princípio de Jesus no Evangelho. Você é curado de alguma coisa, é como quem fica liberto de uma possessão, e é semelhantemente a uma casa
que fica vazia se não for logo ocupada pela consciência nova. E aí, se não for ocupada, vem outros 7 espíritos malignos e o estado daquele homem se torna 7 vezes pior do que o primeiro. É mais ou menos na mesma lógica espiritual e psicológica que Jesus está falando com esse indivíduo. Anda, então agora anda direito. Trata os outros direito. Enxerga direito. Manifesta-te de maneira justa, amorosa, misericordiosa. Perdoa. Porque poucas coisas enfermizam mais a gente do que falta de perdão, do que ódio, do que ressentimento, do que mágoa, do que rancores, do que vingança, do que negatividade, do que autovitimização, do que o culto ao mal que me fizeram, que se transforma na minha dor justa e vingativa de estimação. E não tem nada que adoeça mais, que traga mais condições de debilidade que podem ir de câncer, a doença na pele, a doenças psíquicas, a doenças de todas as naturezas, inclusive ao incrustamento de certas presenças espirituais opressivas na mente, no coração da gente, fazendo-nos adoecermos de maneira mais profunda do que qualquer psicologia consegue alcançar, para que não te suceda coisa pior. Foram essas 3 coisinhas que eu vim dizer para vocês aqui. Acerca de cada uma delas eu teria 1 milhão de outras a acrescentar, mas eu quero ficar só com essas 3 afirmações. E você vai levar para casa. E tem que se examinar com coragem. Você quer ser curada? Você quer ser curado? Quer que a sua casa seja curada, mas não quer parar de ser um machista, chauvinista, misógino, perverso, dominador da sua mulher? Eu te digo, vai te acontecer coisa pior. Quer ser curado? Quer recuperar teus filhos? Foram embora não por causa do diabo. Tira a culpa do diabo, pobre diabo. O diabo está de férias aonde quer que você esteja ativo. Cure sua mente, seu comportamento, seu olhar, sua atitude. Pare de procurar cura gay. Cure-se no seu preconceito diabólico para acolher seu filho gay, sua filha gay, porque o doente é você, não são eles. Frequentemente, a causa da nossa enfermidade, que poderia ser também elemento propulsor da nossa cura, habita justamente naquilo que a gente traz como acusação para o outro, que nada mais é do que uma confissão do nosso estado horroroso de alma, que é o que pela persistência crônica nos põe em estado de paralisia, de diminuição do nosso potencial, da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa produção, da nossa vocação, do nosso chamado, até da nossa aparência. O que a gente traz na mente e no coração mexe em tudo na vida da gente. Tudo. A gente pode ter algumas doenças que são de natureza genética, hereditária, mas elas são muito menos em incidência estatística do que aquelas todas que nos adoecem e que, de acordo com a ciência, 80% a 85% delas são produzidas pela nossa atitude mental negativa contra os outros e que mata a gente. Eu acho que eu já falei o bastante para você ter a semana inteira, no mínimo, para pensar. Espero que não seja o resto da vida, senão você vai morrer assim sem se curar. Estou te dando um prazo. Quero ver você aqui domingo que vem com conclusões positivas a respeito do futuro. Em nome de Jesus, eu peço que você consiga se ver curado. Já pensou você curada?
como você ia ser linda, maravilhosa. Você curado, cara. Ia deixar de ser esse ente repugnante, apavorante. Quando o pessoal entra, sente que você entrou na garagem da casa, todo mundo se esconde. Mas você é um servo do Senhor. Está há 38 anos lambendo a sua própria doença e botando a culpa no anjo que não te espera. Vamos ficar em pé.